Bom dia, queridos irmãos da Igreja Cristã Nova Vida em Olinda, vocês que nos acompanham também aí. Domingo de manhã estamos estudando a Bíblia, tendo um panorama de toda a Bíblia, Velho Testamento, Novo Testamento, os 66 livros. Pretendemos terminar em dezembro, né? Então fique conosco. Hoje nós vamos estudar as cartas de 1 Pedro, 2 Pedro, duas cartas que Pedro escreveu, e também Judas, que é um capítulo só. Então, 5 capítulos de Pedro, 3 capítulos da segunda carta e 1 de Judas, 9 capítulos. Vamos dar aí uma acelerada, porque para aprendermos o máximo que for possível aqui. Amém, queridos? Estejam atentos. A palavra de Deus é que alimenta a nossa alma, aumenta a nossa fé e nos ajuda a permanecer firmes na presença de Deus e abençoar, ajudar outros a conhecerem a Jesus e o seu reino. Amém? Eu quero convidar você para orar comigo. Vamos orar juntos? Nosso Deus, nosso Pai querido, obrigado, Senhor, por esse ministério tão lindo, Senhor, que tu nos deste, que é o ensino da tua palavra. Senhor, não estamos aprendendo nada, estamos aqui para te conhecer e conhecer a tua vontade. Que privilégio para nós. Pedimos que o teu Espírito fale no nosso coração, me oriente, me ajude aqui nessa aula, e todos que estão acompanhando, que tu possas guardar a tua palavra no coração de cada um, que haja edificação da tua igreja, crescimento na nossa fé, que possamos te servir melhor, abençoar outras vidas, Senhor. Em nome de Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos, vamos estudar aqui 1 Pedro, vamos começar 1 Pedro, depois 2 Pedro e Judas, tá bom? Para a gente entender aqui sobre a primeira carta de Pedro, ele, nesses 5 capítulos, ele quer falar o seguinte: que nós, como cristãos, seguidores de Cristo, nós devemos permanecer firmes na fé, no Evangelho e na Palavra de Deus. Permanecer firmes. Segundo, que nós devemos ter cuidado, estar atento aos falsos profetas, aos falsos mestres, aquilo que eles ensinam de errado para nos desviar do Evangelho e da presença de Deus. Veja que os apóstolos, João, Paulo, todos os apóstolos têm esse cuidado, além de evangelizar, de ganhar pessoas para Jesus, eles têm um cuidado depois de falar às igrejas para fortalecer a fé de cada um, porque os falsos profetas sempre existiram, como hoje existem muitos, nós temos que estar atentos e firmar a nossa fé naquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Então é permanecer na fé, ter cuidado com os falsos profetas. Ele fala também, nessa primeira carta dele, que nós precisamos entender que o sofrimento faz parte da vida do cristão. Veja que desde aquela época, 2000 anos atrás, que foram escritos aqui, Pedro escreveu a sua carta, ele já estava acabando com aquele ensinamento: pare de sofrer, não é? Quando a pessoa entrega a sua vida a Jesus, acabou o sofrimento. Não, nós continuamos nesse mundo sujeito aos sofrimentos, às lutas, às tentações. Então, permaneça firme na fé, cuidado com os falsos profetas, e o sofrimento fazem parte da nossa vida com Cristo. Em resumo, nos 5 capítulos, é isso que ele ensina, e eu quero ver com você passo a passo aqui. Vamos ver esses 5 capítulos. Ele começa aqui com a sua saudação, como sempre: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, versículo 1 e 2, capítulo 1. Aos eleitos de Deus, para nós, né? Peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, várias igrejas que estavam espalhadas ali, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai,
pela obra santificadora do Espírito, para a obediência de Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Pedro está afirmando, nós temos que ser gratos a Deus, glorificar a Deus, porque Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos salvou, transformou a nossa vida, e Ele fez isso porque o nosso nome estava escrito lá no céu antes da fundação do mundo. Ele já nos conhecia. E quando Ele nos chamou, Ele nos santificou pelo seu Espírito, para vivermos em obediência e cobertos, lavados no seu sangue, protegidos, adorando ao Senhor e levando o seu Evangelho para aqueles que não o conhecem. É a sua saudação, já afirmando quem somos nós e qual o propósito de Deus para a nossa vida. Então ele começa aqui no capítulo 1, do 3 ao 12, falando sobre bendito seja o nosso Deus que nos salvou, que nos estendeu a mão, que nos perdoou, que transformou a nossa vida. Por isso nós devemos viver para a glória do seu nome. Eu quero ler o 10 e o 12, capítulo 1, está acompanhando aí? 1 Pedro, capítulo 1, estamos no primeiro capítulo, de 10 a 12. Falando sobre a certeza da nossa salvação. Se você entregou sua vida, Jesus pertence, você tem certeza da salvação, não tem dúvida. Nós não temos uma religião, nós não seguimos uma denominação, nós seguimos a Cristo. Então, quem tem essa certeza, ele diz assim, foi a respeito dessa salvação que Cristo nos deu, que os profetas que falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram. Dizendo que os profetas, Isaías, Jeremias, eles até receberam revelação de Deus sobre Jesus Cristo, sobre o Messias que iria salvar o povo. Eles investigavam, estudavam, procuravam nas Escrituras aprender mais sobre a salvação, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse o sofrimento de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Eles ficaram sabendo que o Messias chegaria, mas iria sofrer, dar a sua vida para nos salvar. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhe pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Olha que coisa tremenda. O dia em que Jesus, o Pai mandou Jesus vir a este mundo, os profetas estavam estudando, procurando nas Escrituras a revelação para saber sobre esse Messias, esse Jesus. E ele veio e viveu entre nós e foi àquela cruz e morreu e ressuscitou, vencendo todos os nossos inimigos, para dar para nós a salvação eterna. E Pedro está dizendo aqui que essa salvação era um mistério que estava apenas reservado para Deus. Nem os profetas conheciam completamente. E ele diz aqui que até os anjos lá no céu, os anjos que estavam com Deus, não sabiam de nada. Eles tinham anseio de observar, eles queriam ver como seria. E lá do céu eles viram bilhões e bilhões de anjos olhando para a terra, os 33 anos que Jesus viveu aqui, saiu do céu, tornou-se homem, viveu para nos chamar, para nos salvar, para morrer e ressuscitou por nós. Veja por que nós temos que ter a certeza da salvação. Tanto os profetas como os anjos tinham ansiedade de saber quem era o Messias e como ele ia realizar a sua salvação. Que privilégio para nós conhecer, saber e desfrutar dessa salvação eterna. É isso, querido, que nos ensina a palavra de Deus. Por isso nós devemos estudar sempre. Então, Pedro continua dizendo, por essa salvação, por essa certeza que você tem, viva no temor a Deus. É o versículo 17 a 21, capítulo 1, 17 a 21. Olha o que Pedro diz aqui. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, com temor. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos, da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Mas vocês foram salvos, têm certeza da salvação, foi pelo precioso sangue de Jesus.
como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé, a esperança de vocês estão em Deus. Nós temos que ter certeza dessa salvação, porque nós não conseguimos, através de uma religião, de um esforço nosso, de realizar boas obras. Tem pessoas que realizam boas obras, caridade, fazem o bem para os outros, tentando conseguir a salvação. Não. Quem conquistou a nossa salvação foi Cristo. Quando Ele foi àquela cruz, quando Ele derramou o seu sangue, e Ele nos oferece perdão, e o seu Espírito vem habitar em nós, e aí nós passamos a ter a certeza da vida eterna. Portanto, como resultado disso, Pedro está dizendo: viva no temor a Deus. Lembre-se de tudo que Jesus realizou por você. Lembre-se de quem Ele é. E aí você vai estar firme, vivendo cada dia e levando esse Evangelho para aqueles que não o conhecem. Muito bem. Capítulo 2, vamos lá. Ele começa aqui explicando sobre esse mistério que era a salvação em Cristo, mas que Jesus veio e revelou para nós. E no versículo, capítulo 2, no versículo 9 e 10, olha que coisa tremenda. Ele diz agora da nossa identidade. Você conheceu Jesus, foi transformado, pertence a Ele. Sabe quem você é? Versículo 9 e 10, capítulo 2, 9 e 10. Vocês, igreja, porém, vocês são geração eleita, uma geração escolhida por Deus, sacerdócio real, fomos salvos para servir, adorar a Deus e abençoar a todos. Uma nação santa. Estamos no Brasil, mas não pertencemos ao Brasil, pertencemos ao reino de Deus. Temos nossos deveres com o país, mas nós somos uma nação santa, lavada no sangue de Jesus. Povo exclusivo de Deus. A igreja neste mundo é um povo exclusivo. Ele trata diretamente com a sua igreja e, através da sua igreja, nos 4 cantos da terra, Ele nos envia para abençoar a todos. Nação santa, povo exclusivo de Deus, com um propósito. Qual é? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Por que nós somos o povo exclusivo de Deus? Por que Ele nos separou? Estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Porque temos o Espírito Santo na nossa vida, com um propósito, para que possamos levar Jesus, o Evangelho, para nossos familiares, para nossos vizinhos, para nossos amigos, para aqueles que não o conhecem. Que privilégio para nós! Como nós devemos viver diariamente adorando a Deus de joelhos e abençoando a todos. Continuando o capítulo 2, ele nos ensina como nós devemos viver aqui. É o versículo 11 e 12. Ele diz assim: por que Jesus fez isso na vida de vocês, amados? 11 e 12. Insisto em que, como estrangeiros e peregrinos do mundo, estrangeiros e peregrinos nesse mundo, nós não somos daqui. Nós estamos um período e em breve o Senhor Jesus voltará e nós estaremos com Ele para sempre. Você crê? Diga amém, diga glória a Deus, agradeça ao Senhor. Como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Vida exemplar. Nós somos geração eleita, povo exclusivo de Deus, nação santa, então, que a sua vida seja uma vida exemplar. Uma vida perfeita? Não. A perfeição só Jesus quando nós chegarmos lá. Mas aqui nós nos esforçamos. Como? Através da obediência da palavra de Deus, do Evangelho que Jesus nos ensinou, a nossa mente vai sendo transformada, nós vamos jogando essas paixões da carne para fora, a vaidade, o orgulho, a maldade, a mentira, as imoralidades, as impurezas, tudo vai saindo e a palavra de Deus vai ficando, e então nos tornamos exemplo para a nossa família, para nossos amigos, vizinhos, todos desejarão conhecer quem é Jesus através da minha vida.
e da sua vida. Então fomos escolhidos por Deus, somos um exemplo, e as autoridades. Esse momento complicado que estamos vivendo no mundo inteiro, nação contra nação, no Brasil, né? Essa guerra de poder, um querendo ser maior do outro. Como é que, como igreja de Cristo nesse mundo, Pedro está nos ensinando como nós devemos nos relacionar com as autoridades. Aí está no versículo 13 a 17. Ele diz o seguinte: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade, constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Eu sou crente, sou cristão, vou para o céu, então eu faço o que eu quero. Não faço não. Vivam como servos de Deus. O servo não faz a sua vontade, o servo faz a vontade de Deus. Tratem a todos com o devido respeito, tratem a todos, as autoridades, todos. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Como é que nós temos que viver? Tratem todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Infelizmente nós vemos quantas brincadeiras, quantos deboches, piada com o presidente, com as autoridades civis e militares, os professores, até mesmo dentro de casa, os patrões, não há a falta de respeito, mas não é assim para nós, para mim, para você, para aquele que foi salvo por Jesus, que vive no reino de Deus, que tem o governo de Jesus na sua vida. Ele não vive de qualquer jeito, ele não usa a sua liberdade em Cristo para uma libertinagem, fazer o que quer da sua vida, não. Antes, ele vive uma vida exemplar, uma vida onde ele honra a todos, abençoa a todos. Muito bem, querido, aqui termina o capítulo 2 e vamos entrar no capítulo 3, que fala esse outro aspecto. O apóstolo Pedro faz questão de nos ensinar sobre o sofrimento. Estamos em Cristo, temos que viver uma vida exemplar para abençoar outros, mas mesmo para nós cristãos o sofrimento chega para mim, para você, chega na nossa casa, na verdade. Quanto sofrimento nós temos enfrentado, lutado, vencido. Essa coisa de para de sofrer, isso é para enganar as pessoas. Se o próprio Jesus sofreu, os apóstolos, a igreja, hoje milhões e bilhões de irmãos nossos sofrem, até perdem a sua vida por amor ao Evangelho. As doenças, os problemas, dificuldades, é com luta, é dependendo do Senhor que nós vencemos. Então, no capítulo 3, Pedro nos ensina sobre isso, sobre a questão do sofrimento. É interessante que no capítulo 3, quase tudo ele fala sobre o sofrimento, mas ele começa dizendo sobre o casamento, tá? Como se o casamento fizesse parte também de uma vida de luta, a gente tem que se esforçar muito, tanto o marido como a mulher, não é? Realmente é uma luta manter uma família em ordem, hoje em dia é tão difícil. Então ele começa falando, citando aqui, no capítulo 3, primeiro, ele fala sobre o casamento. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta, respeitosa de vocês. E aí depois ele fala sobre a simplicidade de vida que a mulher tem que viver. Então, primeiro, submissão, respeito, que a mulher tem que ter a seu marido, uma vida simples. Ele fala que não é uma vida de joias, de luxo, de tantos prazeres, porque essas coisas, esses exageros, têm destruído a mulher, têm destruído tantos casamentos. Tá? Então, ele começa advertindo aqui que sobre o casamento a mulher tem que ter a sua postura. E ele fala a mulher cristã, a mulher que ama a Deus, a mulher que tem um temor a Deus no seu coração, ela deve amar o seu marido, respeitar, honrar, ser uma bênção para ele. E no versículo 7, aí fala para o marido: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios
no convívio com suas mulheres. E tratem-nas com honra, tratem a sua mulher com honra, honrar a sua mulher, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. É fácil isso? Como Pedro vai ensinar aqui sobre o sofrimento, até o casamento é um sofrimento, é uma luta, é uma dor, para você, como mulher, se manter no seu lugar de uma mulher de Deus, como homem, amar a sua mulher, respeitar, honrar a sua mulher. Hoje, de 5 casamentos do mundo que acontecem desfeitos, 5 casamentos são desfeitos também na igreja, porque muitos cristãos não estão observando a palavra de Deus. Então, a mulher tem a sua posição no casamento, o homem tem a sua posição de amar, de respeitar, de honrar, de abençoar a vida da mulher. E isso deve existir para que não sejam interrompidas as orações. Um casal que não ora, onde não há oração, está à beira do sofrimento, da luta, da dor. E aí vem os filhos também, que é outra área de muita luta, muito sofrimento, muito esforço. E somente vivendo de acordo com a palavra de Deus nos ensina, em obediência, é que nós vamos conservar o nosso casamento, que nós iremos prestar contas a Deus. Por isso, casamento é a ideia de Deus, foi Ele que nos uniu, para o homem e a mulher se amarem, terem prazer um no outro, gerar seus filhos, criar seus filhos, depois vem os netos, tudo isso é a ideia de Deus. E nós iremos prestar contas a Deus por tudo isso. Traz sofrimento ou não traz? Traz. O casamento é uma bênção, mas é com muita luta, com muito esforço, com muita submissão à palavra de Deus. Muito bem, do 13 ao 17, ele fala sobre o sofrimento, dizendo o seguinte: quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venha a sofrer por praticar a justiça, vocês serão felizes. Ele disse assim: até fazendo bem, o cristão sofre nesse mundo, está vendo aí? Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados, antes santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que é em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Vivam a vida correta. Mesmo que alguém esteja falando mal de você, daqui a pouco ele vai descobrir que é tudo mentira e ele será envergonhado. É melhor sofrer por fazer o bem, escuta, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Veja, Pedro não está escondendo. Mesmo que você tenha que sofrer, faça o bem, porque Deus vai recompensar, vai te ajudar, vai te abençoar. Agora, deixar de fazer o bem para fazer o mal, não, eu vou fazer o bem e vou sofrer, aí além do sofrimento, é condenação, é castigo, e castigo eterno. Que Deus nos ajude a entender que o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham coragem, confiem em mim, eu venci, vocês vão vencer também. E continuando sobre o sofrimento, ele continua aí no capítulo 3, falando sobre esse assunto, e no versículo 18, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Ele foi morto no corpo, vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, o que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente os dias de Noé, enquanto a arca era construída. O próprio Jesus, Pedro está dizendo, quanto ele sofreu? Na sua própria família, rejeitado, os seus vizinhos, era rejeitado, os próprios discípulos não compreendiam, não entendiam, abandonaram, traíram, ele foi traído, ele foi preso, ele foi crucificado, ele foi morto, ele foi sepultado como um ser humano comum. Pense aí. E Deus o exaltou. Mas o sofrimento foi o exemplo que ele deixou. Os apóstolos depois entenderam isso, e todos eles foram mortos também, perseguidos, mortos, presos, sofreram, porque as pessoas nos odeiam, o diabo nos odeia, eles querem destruir o cristão. O mundo jaz no maligno.
Então lembre-se, quando você enfrentar lutas, sofrimentos, problemas, lembre-se que Jesus passou por isso, a igreja passa por isso hoje em todo o mundo. Muito bem, capítulo 4, vamos correndo aqui. Aí ele nos ensina algo tremendo também, que são as provações. Sofrimento existe, mas muitas vezes Deus permite provações na nossa vida, para testar a nossa fé, para fazer crescer a nossa fé. É o versículo 12 a 19. Capítulo 4, 12 a 19. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Fogo, não? Parece que você está numa fornalha, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Sofrimento aqui, quando Jesus chegar, estaremos com ele para sempre, mas aqui é luta, é batalha. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio, o pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao fiel Criador e praticar o bem. Você, meu querido, de repente você está passando um momento difícil, não há um problema no casamento, um relacionamento com os filhos, um desemprego, uma enfermidade, uma perseguição com os vizinhos, com os amigos, muitas vezes na igreja, no trabalho, enfim, você sabe, se você está enfrentando esse momento, lembre-se, muitas vezes o Senhor nos deixa a prova, para ver se confiamos nele, se buscamos nele a solução, se nos humilhamos como ele se humilhou. E aí o Espírito Santo que está conosco nos ajuda e nos dá a vitória. Amém, querido? Esse é o caminho de todos nós. É o caminho que o apóstolo Pedro aprendeu e está nos ensinando, que a igreja vive esses 12.000 anos e agora é a nossa vez. Chegando ao capítulo 5, o último capítulo da primeira carta, falta a segunda carta, que são 3 capítulos, e Judas. Mas vamos lá, vamos correr. No capítulo 5, ele começa ensinando aos pastores, aos líderes da igreja. Você que é um pastor, você que é um líder, qualquer área da igreja, é para nós agora. Do 1 ao 4. Portanto, apelo para os presbíteros, os líderes que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Para nós, pastoreiem, cuidem o rebanho de Deus, o rebanho de Deus, não é nosso, que está nos seus cuidados. Olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isto por ganância, por causa de dinheiro, recursos, mas com o desejo de servir. O rebanho é de Deus. Nós temos que cuidar do rebanho com amor, com alegria. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados. O rebanho é de Deus. Como é que eu vou querer dominar o rebanho? O rebanho é dele, não é meu. Mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Pastores, líderes, presbíteros, você que tem uma responsabilidade na igreja, em qualquer área, não tem grande nem pequena, tudo pertence a Deus, o rebanho, o patrimônio, tudo nós cuidamos pertence a Deus. Que o nosso coração esteja livre, cheio do amor de Deus, da graça de Deus, que possamos amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, lembrando que nós somos membros do corpo de Cristo. Nós estamos crescendo juntos e que o nosso coração não esteja aí ganancioso, querendo desfrutar de vantagens, de dinheiro, de recursos, dos bens, porque tudo pertence a Deus. O pastor, no caso, ele recebe o seu salário, o seu sustento para cuidar do irmão. Esse é o seu trabalho, o seu tempo integral, a sua vida, de manhã à noite, não só na igreja, nos cultos. O pastor está trabalhando, está estudando,
está pensando na ovelha, no rebanho, como ajudar. Então ele vive e foi chamado por Deus para isso, e tem a sua recompensa. Mas a sua manutenção não é para ficar rico, milionário. Infelizmente nós temos visto tantos escândalos acontecendo hoje, você sabe disso. Que o Senhor guarde o meu coração, o seu coração também, para cuidarmos do rebanho de Deus com amor, com muita alegria, lembrando que a nossa recompensa será lá no céu, quando nós chegarmos lá. Amém, queridos? Guarde esse ensinamento. Continuando, Pedro fala aos jovens, depois de falar aos líderes da igreja, fala aos jovens. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns com os outros. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele o exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas, vigiem o diabo. O inimigo de vocês anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Essa ilustração aqui do leão é interessante. Pedro está dizendo, olha, vigiem, estejam firmes na palavra de Deus, porque o diabo é o nosso adversário. Ele anda ao redor querendo destruir. E ele dá o exemplo do leão. Como é que acontece na selva? Por que o leão é o rei da selva? Né? Porque ele dá aquele rugido tremendo, que todo mundo lá, os animais ficam desesperados, se escondem, mas tem uns que ficam com tanto medo que se expõem, saem correndo, e as leoas, os demônios vêm. Quando nós não estamos guardados, protegidos, debaixo da sombra do Altíssimo, do poder do Espírito Santo, nós estamos sujeitos aos demônios, ao pecado, à morte e à destruição. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude, que possamos nos humilhar diante do Senhor, porque no devido tempo Ele irá nos exaltar. Amém, queridos? Assim termina a primeira carta de Pedro, os 5 capítulos aqui, ele termina com a saudação, e vamos entrar logo aí na segunda carta de Pedro. A segunda carta, ele fala especificamente à igreja, para toda a igreja nesses 2000 anos, não só na sua época, para que nós possamos vigiar com os falsos profetas. Interessante que vai ser agora, segundo Pedro, os falsos profetas, e Judas, que nós vamos terminar também daqui a pouco, que é um capítulo só, também. Judas denuncia os falsos profetas, os falsos mestres, para que estejamos atentos. Então ele começa dizendo aqui, segundo Pedro agora, tá, no capítulo 1, ele diz que nós devemos crescer sempre, já que fomos salvos, recebemos a salvação em Cristo, vamos perseverar na nossa fé. E ele diz, olha, já que você agora é uma nova criatura, o Espírito Santo está em você, deixa o Espírito Santo produzir frutos, virtudes, ministérios, dons. Você vai crescendo como filho de Deus, vivendo feliz e abençoando a todos. Então ele fala do 5 em diante. Olha que coisa linda. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé. Você tem fé em Jesus, né? Então acrescente a virtude, o conhecimento, o domínio próprio. O domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Aí ele explica por que nós temos que crescer sempre na nossa vida espiritual. Por quê? Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Muitas vezes, se nós não procurarmos crescer em Cristo, nós vamos ser como aquela árvore seca que Jesus foi, não tinha nada, não tinha fruto, ele amaldiçoou. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Volta àquela velha vida. Não procurou crescer que é a lei da vida. A gente cresce em todas as áreas da nossa vida, não é? Na nossa casa, na infância, nos estudos, no casamento, na maturidade, na idade adulta, como
na terceira idade, enfim, como idosos, sempre crescendo como filhos de Deus. E aí não seremos inoperantes, não seremos como cegos que não veem nada. Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e eleição de vocês. Pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Veja, Jesus fez a sua parte. Não é? Você é um filho de Deus. Isso significa uma aliança. Ele fez a maior parte, ele nos comprou com o seu sangue. Agora, o Espírito Santo está conosco, cresça, acrescente na sua vida mais virtude, os dons, os ministérios. A mesa está pronta, está posta, para que você viva como filho de Deus e abençoe a todos. Muito bem. Vamos para o capítulo 2, 2 Pedro 2. Aí ele fala aqui sobre os falsos mestres, do 1 ao 3. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Ele falou lá onde eles estavam vivendo, em Israel tinha falsos profetas. No tempo de Pedro tinha falsos profetas. Durante o futuro, esses 2000 anos, sempre existiram pessoas que penetram na igreja para enganar, para roubar a nossa fé. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Pastor, como é que nós vamos identificar um falso profeta, um falso mestre dentro da igreja? É simples. Lembra quando Jesus nos ensinou? Pelo fruto se conhece a árvore. Como é que nós fazemos parte de um rebanho? Fazemos parte de um corpo? Estamos unidos, seguindo uma só direção? E de repente surge alguém ali que quer levar 10, 20, 30 para o outro lado. Ele está produzindo divisão, confusão, intriga, está dividindo o rebanho, maltratando, com heresias, com mentira. Isso não é o fruto do Espírito. Isso sai do coração do falso mestre, do falso profeta, e a igreja não é lugar para ele. Veja que o próprio Pedro diz aqui que a condenação dele já está certa. Então nós temos que ficar atentos, ouvir o Evangelho, guardar o que Jesus nos ensinou, que os profetas, os apóstolos ensinaram, para não sermos enganados com mentiras desses falsos mestres que sempre existiram. Muito bem, o capítulo de 4 a 12 fala sobre os julgamentos que eles vão sofrer. Eu quero só ler aqui um texto do versículo 9. Estamos no capítulo 2, ainda falando dos falsos profetas, né? Vamos ler do versículo 9. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Deus conhece. Especialmente que sejam os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes, arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres da presença do Senhor. Esse texto aqui do capítulo 2, até o versículo 18, você pode ler, que Pedro também abre o caráter desses homens, falsos mestres, falsos profetas, que nós devemos estar atentos para não sermos enganados também. Muito bem, queridos. Então ele pula para o capítulo 3. No capítulo 3 ele fala sobre a volta de Jesus. Pedro andou com Jesus, conheceu Jesus, ouviu Jesus, traiu Jesus, se arrependeu, foi salvo, terminou os seus dias pregando o Evangelho, morreu, está aguardando a vinda de Jesus, e ele afirma isso, que Jesus irá voltar, e essa deve ser a convicção do nosso coração. Então, capítulo 3, segunda carta de Pedro, capítulo 3, diz assim: Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas
e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Pedro está dizendo, lembre-se do que Jesus ensinou, lembre-se do que os profetas ensinaram. É isso que fortalece a nossa fé. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que eles vão dizer? O que houve com a promessa da vinda de Jesus? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Cadê Jesus? Ele não prometeu voltar? Hoje seria dito assim, 2020 anos, cadê Jesus? Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, e esta formada da água pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aí ele conta detalhadamente aqui como será no dia certo. Nós estamos aí hoje no dia 17 de outubro de 2020. Quem sabe, se o Pai hoje manda Jesus Cristo para buscar a sua igreja, nós não sabemos. Já se passaram 2020 anos, pode passar mais 10 anos, 100 anos, 1000 anos, 12.000 anos. Mas o que o apóstolo Pedro está nos dizendo é que estejamos atentos, não dá ouvido a essas pessoas que não acreditam na volta de Jesus. Se nós pertencemos a Jesus, nós vamos viver nesse mundo, vencendo este mundo, e com o coração voltado para Ele, olhando para Ele. Essa será a nossa vitória. Lembrando que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Esse tempo para Ele não importa, mas o dia certo da sua vinda vai acontecer. Pode ser daqui a 1000 anos, pode ser hoje. Estejamos prontos e com o nosso coração cheio de fé em Jesus. Terminando a segunda carta, no capítulo 3, no versículo 17, Pedro nos deixa um recado, eu quero que você guarde esse recado. Portanto, amados, devido a tudo isso que nós estamos aprendendo, Pedro diz assim, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. Não sejam enganados. Nem percam a sua firmeza e caiam. Fica firme com Jesus. Como é que eu faço isso? Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Passa aí as 3 cartas de João. Você vai chegar em Judas. Terminou Pedro, 1 João, 2 João, 3 João. Aí entra em Judas, que é um capítulo só, que nós vamos terminar aqui. Judas também fala sobre a volta de Jesus Cristo, ele enfatiza a fé em Jesus Cristo, ele quer fortalecer a nossa fé e ele denuncia os falsos profetas, falsos médicos, o que eles fazem, ele denuncia. Ele começa assim, encontrou o rei Judas, na NVI, a página é 1160, se você está com a Bíblia NVI, 1160. Judas, um capítulo só, ele denuncia os falsos profetas, os falsos médicos que entram na igreja e penetram para enganar, para roubar a fé dos cristãos. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus, Pai, guardados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Que a misericórdia de Deus esteja na nossa vida, a paz de Jesus esteja na vida, o amor de Jesus na nossa vida. Exatamente essas virtudes, esses dons que não estão no coração do falso profeta, do falso mestre. Sabe por quê? Olha, ele põe aqui na sua linguagem o que veio aí na sua mente, mas ele acaba com eles. Por exemplo, do 3 ao 10, deixa eu ler aqui para vocês. Amado, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Pois certos homens, ele começa,
cuja condenação lá estava sentenciada, há muito tempo infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Alguns homens estão reprovados na fé. Deus já conhece eles, foram reprovados na fé. Mas o que eles fazem? Eles se infiltram na igreja, vão entrando por ali. Se nós não estivermos vigilantes, daqui a pouco o camarada está cantando no coral, está tocando, o camarada está pregando, está ensinando, tem que estar atento. Sabe por quê? Estes são ímpios. Escuta aí, estes são ímpios. A igreja não é lugar de ímpio. A igreja é lugar de ímpio se ele entrar para se converter, conhecer Jesus e ser transformados. Mas a natureza desses falsos mestres, falsos profetas, eles são ímpios. Pense aí, não tem nada a ver com o cristão, com a igreja. E transformaram a graça de nosso Deus em libertinagem. Fazem o que querem. Que nada, não é assim não. Isso começou lá no Jardim do Éden, né? O diabo enganando Adão e Eva. Não é assim não. Transformaram em libertinagem. Negam Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Eles vivem de qualquer jeito, do jeito que eles querem, porque negam Jesus. Embora você já tenha conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram sua posição de autoridade, não abandonaram sua própria morada, os tem guardado em trevas, presos em correntes. Sabe o que Pedro está dizendo? Lembrem-se, queridos, tem pessoas que penetram na igreja, temos que vigiar, porque elas não têm nada a ver com Deus, com Jesus, são ímpios. E aí Pedro dá um exemplo, ele cita aqui, no passado, quando Deus tira Israel do Egito, levando para Canaã, quantos morreram no deserto? Porque o seu coração não saiu do Egito, continuaram vivendo como ímpios. Somente os filhos deles, que atravessaram o deserto 40 anos, entraram em Canaã, com exceção de Josué e Caleb. Os outros morreram no deserto. Não estavam confiando em Deus. É assim, estão no meio do povo de Israel, mas não pertencem ao reino de Deus. É o que ele está dizendo, muitos estão na igreja e vivem assim. Ele cita até os anjos. Quantos anjos estavam lá no céu, quando Lúcifer se rebelou, e Lúcifer foi expulso do céu, e a terça parte dos anjos veio com eles, são os demônios, que estão por aí espalhados para destruir a terra e os homens. Ele dá esses exemplos. E no versículo 11, olha o caráter desses homens, falsos mestres, falsos profetas. Olha o que Judas diz. Ai deles, ai essa expressão de condenação, de juízo de Deus, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Olha o caráter desse homem, escuta aí. No versículo 12, esses homens são rochas submersas. Rocha submersa, aquela pedra, aquela montanha que está ali, parada no tempo. A única coisa que faz é quando os navios, as lanchas passam, destroem, causam destruição. Rochas submersas. Nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. Estão lá, misturados nas nossas festas. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem águas, impelidas pelo vento. Olha o caráter desses homens. Nuvens sem água. Uma nuvem sem água não é nuvem, é só o pó. E o vento vai levando. Árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar. Vai e volta, não tem sentido, não tem uma direção. Espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. E você pode continuar lendo aí o texto aqui, do 3 ao 16, que fala sobre o caráter. Quem é o falso mestre, quem é o falso profeta, que muitas vezes penetra na igreja para causar divisão e destruição.
Judas está dizendo vigie, assim como Pedro e Paulo estão ensinando vigiem, vigiem, vigiem. São pessoas orgulhosas, que perderam a fé, que agora querem provar que são melhores que nós, que sabem mais, mas que enganam e levam muitos à destruição. Portanto, queridos, esse é um resumo, 1 Pedro, 2ª carta de Pedro e Judas, que nos ensina a permanecer firmes no Evangelho, na Palavra de Deus. É por isso que nós estamos sempre falando para você, leia a sua Bíblia na sua casa, estude, aprenda e coloque em prática. Vá para a igreja, vá para os cultos, ali se vai ouvir a voz de Deus, para você estar atento, vigiando, guardando a sua fé, a sua família e abençoando a igreja e ganhando muitos que estão perdidos lá no mundo porque nunca conheceram Jesus. Então conheça a verdade, viva a verdade, você vai abençoar muitos. Muito bem, então vamos terminar aqui no versículo 24 e 25, quando Judas diz assim: aquele que é poderoso para impedi-los de cair. Olha que coisa linda. Judas está dizendo, olha, queridos, depois de todos esses ensinamentos, aquele Jesus que é poderoso, que te salvou, que está lá à direita do Pai intercedendo, ele vai sustentar você, ele vai cuidar de você. E também vai apresentar diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Judas está dizendo, permaneça firme, porque aquele que te salvou, ele vai impedir de você cair, ele vai te ajudar, te sustentar. E ele vai te apresentar um dia lá, chamando, meu pai, esse aqui foi um dos que eu salvei. Foi um dos que eu estendi a mão, chamei, e ele me seguiu, enfrentou aquele mundo, venceu como eu venci. Aqui está um dos seus filhos. Ele vai nos apresentar diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Por isso, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Queridos, que maravilha, não? Estudar a Palavra de Deus. Todos os domingos, 9h30, estamos aqui. Estou no domingo, Pedro Gabriel está no outro, Velho Testamento, Novo Testamento. O importante é você parar no domingo pela manhã. Ainda estamos aí pela internet, online. Ouça a Palavra de Deus, guarde no seu coração e viva assim. Quero lembrar a você que hoje, 18 horas, aí sim, todo mundo para o templo. Culto presencial, máscara, pode levar seus filhos. Olha, convide seus familiares aí, convide seus vizinhos, amigos, leva todo mundo para a igreja. Nós vamos adorar a Deus, vamos estar ouvindo a sua palavra, orando, abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Terça-feira, 20 horas, a nossa reunião de oração. Precisamos orar, clamar a Deus pela salvação de Olinda e do Brasil. Amém, queridos? Que Deus abençoe a você e a sua família, rica e abundantemente. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a unção do Espírito Santo permaneça sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a igreja do Senhor, hoje e sempre. Um bom dia, que Deus te abençoe rica e abundantemente.